E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, aqui, professor Denilson Seixas, falando para vocês mais um pouquinho sobre história. Hoje nós vamos tratar do assunto Renascimento. Olha só, importante aí na transição da Idade Média para a Idade Moderna, inicia então este contexto renascentista. Vamos começar entendendo o conceito de renascimento. Então, renasce alguma coisa, ressurge. A gente revive algo que estava escondido há um tempo, né? Então, os renascentistas que vão viver no período da Idade Moderna, eles vão ser muito influenciados pela cultura greco-romana. Então, aquela cultura dos gregos e dos romanos vai ressurgir agora na Idade Moderna, porque no período medieval ela não foi totalmente abandonada, mas ela não foi utilizada com muita força, né? Algumas coisas não foram utilizadas em relação à cultura greco-romana e que agora, no período da Idade Moderna, vai surgir com muita força, então, vai renascer essa cultura. Então, os artistas, os pintores, os escritores, os filósofos, eles vão beber na fonte dos gregos e dos romanos. Né? Os renascentistas, eles não querem se basear na cultura medieval. Para eles, a cultura medieval é uma cultura atrasada, uma cultura retrógrada. Então, agora, eles querem reviver, ressurgir, renascer a cultura greco-romana na Idade Moderna, então, certo? Vamos passar adiante aqui características desse período. Então, esse período é o período da Idade Moderna, o período do antropocentrismo, o ser humano no centro das coisas, o ser humano como protagonista da sua história, realizando mudanças, inventos, desenvolvendo a tecnologia, né, alterando o curso das coisas. Ele é o protagonista, né? Inclusive também, se a gente for lembrar do meio ambiente, da natureza, né, que antes era um elemento de contemplação, agora o ser humano ele vai, através da ciência, da observação, da experimentação, ele vai conhecer melhor as plantas, os minérios, e a partir disso, então, ele vai utilizar para o seu benefício, né? Então, ele vai interferir, né, de uma forma muito mais intensa na natureza do que se comparado com outros períodos anteriores. Tá? Então, muito importante o desenvolvimento também do capitalismo, das monarquias nacionais, dos estados nacionais, do sistema econômico mercantilista, né? É todo este cenário, então, que a gente tem no período renascentista, certo? Então, se a gente for comparar, no período medieval, houve o chamado, né, ruralização da sociedade. As pessoas viviam muito mais na área rural. A partir de agora, então, as pessoas vão retornar, né, à área urbana. Né? Então, com as cruzadas, ocorreu, então, um florescimento aí da área urbana, né, do sistema de viver em cidades, e também houve um renascimento comercial, porque com as cruzadas ocorreram um contato entre o Oriente e o Ocidente, um contato comercial também. Né? As cruzadas foram guerras, foram conflitos, mas ao mesmo tempo, né, as pessoas precisavam fazer negócios. Então houve um renascimento comercial, principalmente a partir de cidades-estados italianas, né? A Itália, ainda nesse período, não é um país unificado como a gente conhece hoje. Né? Havia cidades importantes ali em termos comerciais, Gênova, Florença, Veneza também. Então, essas cidades-estados aí foram importantes no desenvolvimento comercial, né? Então a Itália ela é considerada o berço do Renascimento, né? A partir destas cidades-estados italianas, certo? Houve um renascimento cultural também, porque no período medieval,
né, a Igreja Católica, o clero, né, que detinha o poder da escrita e da leitura, né, a maioria da população na Idade Média não sabia ler e escrever, então ficava restrito a um determinado grupo social, né, a igreja, o conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento ficava. Não se espalhava para outras pessoas. Outras pessoas não tinham acesso a determinados livros, por exemplo, né? Havia uma proibição de certos livros, né? Havia o Index Librorum Prohibitorium, que é o índice de livros proibidos. Então, as pessoas não poderiam acessar a esse conhecimento porque poderia ir contra a doutrina da igreja, então era proibido alguns livros. Né? A partir de agora, então, o Renascimento, a gente também lembra do Gutenberg. O Gutenberg ele inventou um sistema de impressão que fez com que os livros pudessem ser copiados a partir deste invento dele, né? O tipo móvel, né, de impressão. E o conhecimento, então, se espalhou, né, muito a partir da invenção do Gutenberg. E a partir disso, então, houve um renascimento cultural importante neste período, certo? Então, nós temos autores, por exemplo, importantes no campo da literatura. Tá? O Luís de Camões, em Portugal, escreveu Lusíadas, né? Importante evento ali das grandes navegações, né? Da atuação de Vasco da Gama. Então, ele conta este grande feito aí dos portugueses, né? Exaltando aí as grandes navegações. Nós temos também o Shakespeare, né? Em inglês. Nós temos também o Dante Alighieri, né, fazendo aí grandes obras literárias importantes aí. Miguel de Cervantes também, na Espanha, certo? No campo da arte, na arte nós temos o Michelangelo, né, uma grande referência, inclusive ele pintou o teto da Capela Sistina. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, de criação de Adão, né, Deus criando Adão. Então Michelangelo, esta grande referência, pintando o teto da Capela Sistina. Então no campo artístico aí, um destaque. Também o Leonardo da Vinci, né, com a Mona Lisa. Por que a Mona Lisa ela é tão importante? Né? As pessoas falam, por que ela é tão importante? Por que ela é tão famosa? Porque ela é uma referência, vamos dizer assim. Olha só como na Idade Média as imagens, né, as pinturas eram mais pinturas de igrejas, pinturas então voltadas para o campo religioso. E agora, então, o ser humano ele é o centro. Então, a Mona Lisa representa este centro, né, do ser humano, do antropocentrismo, e também uma referência artística. Né? O tipo de arte que é feito, né, na pintura de Mona Lisa, ela representa, então, uma mudança bem radical se comparado com as pinturas medievais e as pinturas anteriores também. Né? Ela tem uma profundidade, né? A gente dá para ver que a gente consegue visualizar em 3D, vamos dizer assim, né? Uma tridimensionalidade e também a realidade, né? Olha só como é uma obra real, assim, a gente se aproxima, né, do real com esta obra. Então, ela é a grande referência da idade moderna renascentista no campo da arte também, certo? Então, lembrando também que tinham mecenas. Os mecenas eram pessoas muito ricas que patrocinavam artistas. Então, os mecenas eram, por exemplo, uma pessoa ligada à igreja, né, igreja católica, por exemplo, poderia ser de outra igreja, mas vamos citar um exemplo. O Papa, né, como, por exemplo, solicitou a pintura da Capela Sistina lá, né, que o Michelangelo pintasse. Né? Então, Michelangelo ganhou, né, um dinheiro para pintar. Então, a igreja, o Papa, representa este
esta figura de mecenas, né? Ou poderia também ser um comerciante, um rico comerciante. Ah, olha, vou contratar um pintor para fazer aí uma obra de arte da minha família, por exemplo. Então, um rico comerciante poderia ser também. Ou alguém da realeza, né? Um rei, uma rainha, que solicitava algum pintor para fazer a obra da sua família, lá também, do seu castelo, algo nesse sentido. Então, mecenas. Quando a gente fala, então, de mecenato, a gente está falando dessa pessoa muito rica que patrocinava a arte. Por que eles patrocinavam a arte? Em parte para serem reconhecidos socialmente, porque o comerciante ele não é, ele tem muito dinheiro às vezes, né? Vamos citar o exemplo, mas ele às vezes não tem o poder político. Então, para ser reconhecido socialmente, ele então faz este movimento de patrocinar uma obra de arte, patrocinar um artista, e a partir disso, então, o seu nome se torna conhecido por muitas pessoas do seu tempo, né? Do período em que ele vive, certo? Então, hoje conversamos um pouco aí sobre o Renascimento, um período bem importante da história. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixo aqui meu abraço e até um próximo vídeo, certo?